Segundo Samuel, capítulo 13. Nessa porção bíblica, tem uma história que, tirando as diferenças próprias dos contextos, é uma história semelhante à história presente no meu artigo sobre o estupro que não nasce no escuro, que é o título do meu artigo, né? Por fazer uma referência de que o estupro ele tem um fundamento, né, uma estrutura que antecede ao ato. Uma estrutura ideológica, cultural, social, que antecede ao ato. E no artigo eu me refiro a um acontecimento contemporâneo. Mas este comportamento tão comum em 2026, visto que no Brasil há uma estimativa de que a cada 2 minutos uma mulher sofra alguma espécie de abuso ou estupro, não é uma coisa recente, fruto de um momento histórico específico. E aí as escrituras bíblicas podem nos mostrar como isso é antigo. Aliás, quando você vai para o texto bíblico com lentes ampliadas para encontrar abusos diversos, violências diversas contra a mulher, não é difícil achar. Às vezes fica meio escondido em torno de um discurso que ameniza, mas não necessariamente esconde. Isso já é algo a se destacar quando lemos o texto bíblico, porque um texto escrito por homens, para homens, em uma sociedade dominada por uma mentalidade machista, você ainda encontrar denúncia, isso é um tanto revolucionário. E as escrituras bíblicas têm essa boa característica. Ela consegue, apesar de todo o contexto, ainda apresentar elementos que são extremamente críticos para o próprio contexto em que o relato foi produzido. E quanto ao assunto abuso, quanto ao assunto dominação masculina, quanto ao assunto violência sexual, há vários relatos bíblicos de Gênesis ao Novo Testamento. Vários. A diferença é que, de alguma maneira, a violência sexual ainda era de menor valor, porque a violência mais destacada nos textos é a violência de propriedade. Ou seja, o estupro não era tão dramático por ser uma violência sexual contra a mulher. Mas ele tinha uma dramaticidade também porque era uma violência contra a propriedade alheia. Entende isso? Então, ainda está dentro desse contexto profundamente machista. E aqui é uma coisa muito importante. A gente utiliza as escrituras bíblicas porque entende que em todo o texto há muita condição de a gente extrair reflexões apropriadas para a vida, seja nas escrituras bíblicas ou em qualquer outro texto do planeta. Porque o Espírito é que fala, não é o texto que fala. Agora, quando a gente observa o texto, é importantíssimo que a gente tenha toda prudência e cautela de ler o texto com todos os seus contextos para entender o que está ali proposto e não transformar trechos bíblicos em sentenças, como fazem alguns religiosos. Eu, antes de iniciar essa reunião hoje aqui, tive a infelicidade de ver em um Instagram de um conhecido
uma publicação de uma dita pastora estadunidense que estava pregando lá, né, glorificando o atual presidente de lá pelos ataques às sociedades inimigas, né? E com certeza uma pessoa como essa, ela se pauta na Bíblia também. Ela vai usar textos bíblicos para inflamar esse discurso de ódio, de perseguição, de guerra e morte. Então o texto bíblico ele é capaz de ser usado para qualquer fim. Por isso que não é sobre o texto, é sobre o espírito. E o espírito é que deve nos fazer ler o texto adequadamente. Do contrário, a Bíblia pode ser uma arma muito perigosa. E aí, considerando a questão do tema proposto, entre tantas histórias que há neste livro, eu escolhi uma, porque ela carrega várias características interessantes sobre a temática. A Bianca está mandando aqui um texto para vocês. Aqui, aquele filme da mulher que denunciou estupro e se o marido perdesse, ela morria. Não entendi isso aqui, não. O filme que a gente assistiu, daquele combate que a mulher foi estuprada por um amigo do marido, e eu lembrei muito dele na sua fala. Vai lembrar. Ela estava falando de um filme que eu não estou me recordando aqui. Recentemente a gente viu também um filme, na série, a série sobre Davi também anuncia lá, né? Aliás, esse é um texto aqui que eu vou ler agora com vocês, que tem a ver com a história de Davi, né? Com a família de Davi. Que é um estupro que aconteceu dentro da família de Davi. Então vamos ler o texto, e a partir do texto vamos comentando algumas coisas nessa manhã, onde é preciso ampliar a consciência, tá? 2 Samuel 13, diz assim: Algum tempo depois, aconteceu que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa chamada Tamar. E Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela. Olha que coisa interessante aqui, já para começar o texto. Portanto, é uma paixão, né, dentro do círculo familiar. É interessante, gente, vou já dar uma pausa aqui. Quando eu estou falando sobre esse assunto com alunos jovens, né, adolescentes para jovens, para algum deles é tipo muito absurdo você falar de uma paixão entre parentes. Mas se a gente escuta a história dos abusos, na maior parte dos casos, é fruto da violência de um parente para com o outro. Então, isso que os meus alunos acham muito estranho, na verdade é muito comum. E aí, se é comum hoje, está vindo de longe isso, né? Amnon, filho de Davi, portanto, irmão de Tamar, enamorou-se dela. Angustiou-se Amnon, até adoecer por causa de Tamar, sua irmã. E aí vem toda uma questão de linguagem que é importante a gente também destacar aqui, né? Quando a gente faz a crítica ao texto, a gente sabe que as palavras que estão presentes podem ser problematizadoras. Então nós temos que extrair da melhor maneira possível o espírito, né? O que o espírito tem a nos dizer a partir do texto. Mas nesse caso aqui, você percebe um jovem, né? Um jovem que se apaixona por sua parente, e paixão aqui, o enamorar-se daqui, não tem a ver com esse sentimento nobre do amor. Aliás, é impossível cometer violência em nome do amor. Impossível. Toda violência nunca é em nome do amor. Você pode até utilizar isso no discurso, né? Mas toda violência tem a ver com um adoecimento. E aqui eu não estou tirando, em hipótese alguma, a responsabilidade do ato ao atrelar um adoecer do sujeito que pratica o ato. Mas gosto da forma grega de falar de paixões e conectá-la ao pathos, né, ao adoecimento. Porque, claramente, esse personagem aqui, o Amnon, e o texto ajuda a gente a entender isso, ele adoeceu. E quando diz por causa, não no sentido de que, nesse quesito, Tamar era responsável pela doença de Amnon, porque não é.
Não existe isso da mulher ser a responsável por aquilo que ocorre no interior de um sujeito. Aliás, ninguém é responsável por aquilo que acontece no interior do sujeito. É lógico que o mundo externo nos influencia. É lógico que o mundo externo ele nos toca de maneira a nos fazer reagir. Mas essa influência não é determinante para o ato. O que determina o ato é uma força interior. Então, o adoecimento de Aminon tem a ver com ele mesmo. Tem a ver com o seu próprio modo de viver. Modo de viver. E ele estava adoecido. Adoecido. De paixão. E aí tem uma coisa interessante, que aí já tem todo um campo da fantasia que piora o adoecimento. Diz o texto, né? Porque era virgem e parecia difícil aos olhos de Aminon fazer-lhe alguma coisa. Então veja o campo da fantasia aí. Né? Estimulados, inclusive, por alguns discursos contemporâneos que tentam resgatar nos jovens de hoje, nos homens de hoje, uma espécie de virilidade violenta. Né? Que a virilidade da posse, da conquista. Você nasceu para ser um predador, você nasceu para ser esse jeito que vai lá e conquista o que você quer. Aqui você tem alguém que está no campo do difícil a impossível e que vai despertando na fantasia do abusador a vontade de domínio, a vontade de possuir. Ela era virgem e difícil, aos olhos de Aminon, de ser possuída. E aí começa uma lógica tipicamente machista presente aqui no texto. Tinha Aminon um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito astuto. Olha os termos. Porque a violência masculina, né, a violência machista, gente, ela geralmente é uma violência covarde. Ela se alimenta de uma lógica de grupo. Não é à toa que o caso contemporâneo que eu comento no meu texto é um caso de grupo. E você vai encontrar vários casos de grupo. Não só os grupos que se organizam para executar o ato, como aquele apoio de grupo que não está presente no ato, mas está presente no contexto. Que é quando a gente escuta o relato ou a história e a gente, de alguma maneira, aprova, ou se não aprova, silencia como num acordo íntimo de que, de alguma maneira, é compreensível aquilo que aconteceu. Tem uma relação entre os pares aí que sustenta essa paixão, né, que sustenta esse adoecimento. Sempre tem um parça, né? Sempre tem um parceiro. Sempre tem um outro cara para dizer é isso aí. Ou para rir, né? Ou para achar comicamente natural. E nesse caso aqui, esse sujeito chamado Jonadab também era um parente. Porque se ele era filho de Simeia, irmão de Davi, portanto ele era primo de Jonadab, portanto também primo de Tamar. Né? Tá dentro da lógica familiar. Olha que coisa louca. E ele era um homem astuto. Astuto aqui pode ser, né, tirado e colocado ali um homem perverso. Não é um homem só apaixonado, porque um homem só apaixonado mete os pés pelas mãos, mas um homem perverso não. Ele articula, né? Ele planeja, ele executa com um grau de sofisticação sua própria maldade. E aí perguntou-lhe ele:
Por que vais assim de dia em dia emagrecendo, ó filho do rei? Não me dirás? Respondeu-lhe Aminon: amo Tamar, irmã de meu irmão Absalão, porque era meia-irmã, né, de Aminon. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer e prepare a comida diante de mim para que eu veja e coma da sua mão. Veja que a estratégia do fingimento, a estratégia de levar a mulher para um lugar indefeso, né, para um lugar onde ela está vulnerável, é muito antigo. Ou seja, o que aconteceu agora nesse último relato vem acontecendo há séculos, há milênios. Conduza a mulher para um lugar onde ela possa não conseguir sair da emboscada. E isso vai desde essa estrutura bem complexa presente no texto, até coisas sutis, como aquele toque que a gente costuma dizer que não tem intencionalidade nenhuma, mas tem. Né? Seja no transporte público, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar, e que a gente vai criando situações onde a gente deixa a mulher minimamente numa situação de desconforto. E assim fez Aminon. Deitou-se e fingiu-se doente. Veio o rei visitá-lo e disse Aminon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e faça 2 bolos diante de mim para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em casa: vai à casa de teu irmão Aminon e faz-lhe alguma comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele estava deitado, tomou farinha, amassou, fez bolo diante dele e os cozeu. Tomou a panela e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei sair daqui todos. E todos saíram. É porque é preciso criar um ambiente onde só exista 2 discursos: o discurso do abusador e o discurso da vítima. Para que, no caso específico, o abusador saia como inocente, visto que a gente vive numa sociedade onde o discurso da vítima ainda é questionado. E há quem diga que não, viu? Há quem diga que não. Hoje em dia, o que a mulher diz é que é lei. Essa pessoa que diz isso não está no dia a dia, né? Ela não está olhando para o dia a dia. Você vai encontrar mais costumeiramente mesmo que o caso seja um caso trágico e grave, ainda há um certo questionamento. É muito comum, eu escuto isso muitas vezes. A gente escuta uma história como essa e vem a seguinte pergunta. E quando não vem oralmente, ela vem ao pensamento. Mas que essa pessoa estava onde mesmo, né? Estava fazendo o quê? A gente quer sempre uma explicação, de alguma maneira, que nos faça entender o caso. E o caso, no caso, compreendido por nós, significa, na prática, o que essa mulher fez mesmo para isso acontecer, hein? E veja que a própria pergunta ela já mostra a tendência da análise. Não tem o que se perguntar. Quando você está, por exemplo, diante de um estupro, você perguntar o quê? Que roupa a mulher estava vestindo? Por que ela estava ali? Por que ela se acompanhou do namorado? Veja que todas as perguntas, elas têm uma intencionalidade, né, de dar uma culpabilização a essa vítima, no caso a mulher, que é a mesma coisa que acontece aqui. Todos saem. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida para o quarto, para que eu coma da tua mão. Tamar tomou os bolos que fizera e levou para o quarto seu irmão. Quando lhes apresentou para comer, ele a pegou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela lhe respondeu: não. Um dos lemas mais repetidos da contemporaneidade é: não é não. Mas a gente percebe
crescente naquilo que está sendo chamado de manosfera, machosfera, de novo, o ensino de que mulheres não são objetivas, não são claras, que elas são fáceis de manipular e enganar, que elas, inclusive, gostam do jogo de manipulação. Esse discurso da chamada machosfera é para, de novo, enfraquecer esse dilema mais, né, esse lema, perdão, mais contemporâneo de que não é não. Voltando a gente para aquele lugar bastante conhecido, pelo menos da minha geração já era muito conhecido, de que o não de uma mulher não quer dizer um não porque o contexto garante que ela não está dizendo a verdade. E qual é o contexto? Ela está ali. Porque para a maioria de nós que cresceu num ambiente machista, a mulher existir diante de nós nos dá a interpretação de que ela nos quer. Aliás, o sentimento egóico do macho é tão interessante porque ele tem certeza que toda mulher o quer. E ela o quer, por que ela o quer? Porque ela está ali. Porque ela respondeu bom dia para ele. Ela abraçou. Que ela sorriu. Ou porque ela entrou no ambiente de trabalho com uma roupa que só pode ter sido para ele. Né? Então, esse espírito, esse lugar aí, ele está muito presente, negando, né, a força do não da mulher. Veja que Tamar diz não. Ela não se submeteu a um jogo dele, ela foi muito clara. Não me forces, meu irmão, diz ela. E aí ela faz algo bem interessante. Ela atrela, pelo menos o texto diz que ela atrela esse não dela a uma condição ética maior que ela. Ela diz, porque não se faz assim em Israel. Ou seja, meu irmão, isso que você quer fazer não é uma violência só contra mim. Não é uma coisa de dois. Não tem a ver só comigo, com você. Isso que você está promovendo, forçando, atenta contra a ética, atenta contra o que é bom, atenta contra o que é justo, atenta contra o que é legal. Não cometas essa loucura. Veja que ela diz um não e argumenta. Aí ela vai e pessoaliza depois disso. Pois para onde iria eu com a minha vergonha? Veja que ela tem noção muito clara em seu tempo de que uma situação como essa a colocaria em desgraça. Não necessariamente ele. Por quê? Naquele contexto, seria o discurso dela contra o dele. Ela já sabia disso. Então ela está apelando para o juízo, para o bom senso, para a ética, ou para o mínimo de amor e respeito que se possa ter pela parente. Eu sairia para onde? E tu? Tu serias como um dos loucos em Israel? Aí ela diz algo que mostra duas coisas. Ou uma tentativa de ganhar tempo, ou um princípio legal da época, que é machista também, mas que era própria daquele tempo, ou ambos. Ela diz, agora, pois, fala ao rei, porque ele não me negará a ti. Ou seja, em vez de fazer uma coisa completamente contrária à norma, à lei, àquilo que é decente, vai pelo caminho legal. Né? Fala com o rei. Porque se o rei ordenar que eu me case contigo, que eu fique contigo, tá tudo certo. É claro que aí, como eu disse a você, está presente uma outra lógica machista. Mas a lei daquele tempo era também machista. Mas o que eu quero extrair daqui é que esta mulher, ela até aceita o machismo que dentro da cabeça dela ainda tem algum tipo de sentido, que é o sentido da lei. Mas ela não admite aquela violência contra a sua própria dignidade. Porém, ele não quis ouvir a sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela,
E olha que texto interessante. A ideia da força, né, sendo utilizada aqui. Não a ideia do juízo, não a ideia da razão, mas da força. A forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. E aqui está a prova clara de que o que moveu Aminon não tinha nada a ver com enamoramento, com amor. Quando você odeia o objeto que você possui, o que antecedeu o desejo de posse não foi amor. Costumeiramente, o que já te move é uma lógica de posse odiosa. Eu preciso desmantelar aquilo que me incomoda. Eu preciso destruir aquilo que me incomoda. E Aminon sentiu por ela grande aversão, ódio às mulheres. E maior era a aversão que sentia por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela disse: não. Olha de novo agora, ela compreendendo que agora ele cometeria uma segunda violência, talvez pior que a primeira. Porque a primeira a tornou indigna diante dele e dela mesma. Mas uma expulsão daquele ambiente a tornaria indigna socialmente. E aí o machismo, ele não destrói somente a individualidade de uma mulher. Ele destrói a condição de existir dessa mulher amplamente. Amplamente. Porque está dito: porque maior mal seria esse de tu me despedires do que o outro que tu já me fizeste. Porém, ele não quis ouvi-la. Porque não importa. Chamou o seu moço que o servia e disse: põe esta fora e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica, talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. O servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar pôs cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar e, pondo-se as mãos sobre a cabeça, saiu andando e clamando. Então você percebe que o símbolo aqui é de uma mulher completamente destruída em todos os níveis. Não é à toa que quando Absalão, seu irmão, lhe encontra, Absalão já faz uma pergunta direta: olha só, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Pensa só, o que faz Absalão fazer uma pergunta tão direta dessa? Sabe o que faz Absalão fazer uma pergunta tão direta dessa? É porque, no fundo, é óbvio, é claro, como a luz do sol, a violência contra a mulher. Todo mundo vê. Todo mundo vê. A violência contra a mulher não é uma coisa escondida debaixo de mesas. Ela é escancarada. E é tão escancarada que as pessoas sabem. Sabem que aquele comportamento ali não é adequado. Só que o que a gente faz com isso? Nada, né? Nada. E aí, quando acontece isso, e ele percebe que então havia ocorrido uma violência, Absalão, né, o seu irmão de Tamar, agora, pois, cala-te, minha irmã. Olha só a frase mais comum que as mulheres violentadas escutam dos seus parentes, não só de outros homens, mas de muitas mulheres, inclusive suas mães, diante de situação como essa. Cala-te. Cala-te por quê? Porque ele é teu irmão. Cara, a história mais comum que eu escuto de minhas alunas que sofreram abuso, ou de mulheres que visitam a clínica que sofreram abuso, ou de histórias diversas que eu escuto por aí, é que todas as vezes que tentaram contar isso para alguém, foi seguida de uma: mas é seu tio, é seu irmão, é seu pai, é seu padrasto, é alguém que você tem que, no mínimo, compreender, né? Ou aceitar, ou sei lá o quê, mas não vamos falar não, porque a gente não pode destruir a dignidade deste sujeito. A sua já está destruída mesmo. Aí ele diz: não se angustie o teu coração por causa disso. Como se fosse possível, né?
Assim Tamar ficou desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ou seja, a vida de Tamar virou... E ainda bem que teve um irmão, pelo menos, que a acolhesse. Podia ser pior. Mas é um acolhimento mínimo. É tipo assim, não morreu. Né? Não caiu em desgraça física final. Mas sua vida, né? Seu futuro, seu destino, suas possibilidades foram todas retiradas. Aí o texto diz assim, ó, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Mas vocês já sabem da história. E quem não sabe, fique sabendo. Sabe o que aconteceu depois disso aqui, gente? Primeiro, a ira de Davi teve a força de um gole de água quando está com muita sede. Veio com tudo e logo passou. Por quê? Sabe o que Davi fez? O que qualquer outro homem faz, ou qualquer cultura machista faz? Nada. É como se a gente sentir ira fosse suficiente, sabe? Não, mas... Ai, que tragédia, né? Que coisa feia. Pronto, acabou. Nosso papel, né? Nosso papel da sensação de que estamos sendo justos é sentir aversão ao ato. Pronto. Mas ninguém faz mais nada em relação a isso. Sentir aversão ao ato parece ser assim, o nosso grau máximo de como a gente é justo. Davi se irritou, se irou. Mas só. Só. E sabe o que acontece quando esse tipo de coisa ocorre, gente? Uma cadeia, né? Um efeito em cadeia. Por que é um efeito em cadeia? Porque o que Davi fez, gente, foi simplesmente mostrar o caminho da injustiça. O caminho da injustiça. O silêncio de Davi é o silêncio de toda uma sociedade que nada faz. Quem era Davi? Davi era pai. Davi era rei. A autoridade máxima. Ele era o juízo. Ele encarnava a justiça. Portanto, o silêncio de Davi não é o silêncio de um pai que não sabe o que fazer diante de dois filhos. É o silêncio de toda a instituição. É um silêncio institucional que permite que uma violência permaneça sem nenhum tipo de reparação. Sabe o que vai acontecer com esse silêncio institucional? 2 anos depois desse acontecimento, Absalão, que esperava que o pai fizesse algo diferente, que agisse de maneira diferente, enquanto rei, já que não agiu enquanto pai, resolveu fazer justiça com as próprias mãos e manda matar Aminon. E sabe o que vai acontecer depois disso? Aminon era o filho herdeiro imediato, né? Aminon era aquele que herdaria o trono. Mas com a morte de Aminon, você tem uma crise institucional também. Aí qual é a tragédia que se segue disso? Absalão se revolta contra Davi. Porque agora não é mais uma questão só contra o autor do crime, Aminon, mas contra toda uma estrutura que sustenta o crime. Resultado, destruição da casa real. A casa de Davi sucumbiu. E tudo na casa de Davi sucumbiu, sabe por quê, gente? Porque Davi, que tinha tanta espiritualidade desenvolvida a ponto de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, não tinha a vitória sobre o machismo. Não tinha a vitória sobre esse mal que assolava ele e me assola até os dias de hoje. E quando não se tem uma vitória sobre o machismo, sabe o que você tem? Ausência de justiça.
e a ausência de justiça põe fim a toda uma estrutura. Então veja que essa narrativa é muito poderosa. Ela não é só um relato de um abuso sexual. Ela é uma denúncia, né, de várias camadas da falha humana. É o desejo que se transforma em posse. É a astúcia que se transforma em perversidade, em maldade. É a autoridade que se cala diante da injustiça. É uma sociedade que permite que vítimas vivam de maneira desolada. É tudo ao mesmo tempo. E Tamar é essa figura que perde a sua dignidade, mas que perde no nível social, mas que luta incessantemente para não perder ao nível pessoal. Porque é uma mulher que não se cala diante da violência, é uma mulher que argumenta, é uma mulher que denuncia, é uma mulher que expressa sua dor publicamente, porque ela rasga as suas vestes. Ou seja, Tamar não é aquela vítima que se calou e se escondeu em algum canto. Não, ela tentou todas as formas. Tentou todas as formas. Ela não aceitou o silêncio como forma de encobrir o crime. Ela teve voz, mas sua voz foi sufocada por todas as forças presentes. E a história de Tamar é a história de milhares de meninas e de mulheres que estão aqui diante de nós. E aí é preciso que a gente aprenda com essa história, nesse dia. Hoje, nesse dia. Por isso a minha decisão de falar disso hoje, nesse dia. No chamado Dia Internacional da Mulher, que aqueles que leem o texto bíblico, eles possam extrair do texto bíblico um espírito que revolucione de fato uma sociedade, e não frases machistas que sustentarão sua prática machista. Porque também tem. Aliás, no texto que me refiro no início dessa minha fala, eu faço uma denúncia dessa sutileza da pregação cristã que sustenta o machismo, utilizando termos bonitinhos como submissão feminina. Então, se eu quiser ser um escroto machista, a Bíblia vai ser um livro maravilhoso para mim. Mas se eu também quiser ser um seguidor de Jesus de Nazaré, combatente de todas as estruturas de justiça, eu também consigo extrair desse mesmo livro, utilizando o Espírito de Cristo, elementos que me inspiram à luta. Portanto, não é uma questão sobre o texto, é uma questão sobre o meu caráter. Eu uso a Bíblia para justificar machismos, mesmo mascarados de pregação sobre o valor da família, que chega a dar nojo quando a gente escuta alguns pregadores políticos pregadores usando essas expressões. Mesmo quando eu faço isso, eu não estou falando do texto, estou falando de mim. Então eu desejo nesse dia, o que eu desejo nesse dia é que a história de Tamar comece a diminuir até desaparecer. O que eu desejo é o desaparecimento da repetição desse tipo de história. Que ela se repita como memória para que não ocorra outra Tamar na existência. O que eu desejo é que homens aprendam a amar em vez de querer dominar. Que homens aprendam a se frustrar em vez de querer ter tudo o que acham que lhe é de direito. O que eu desejo é que homens amem a justiça acima dos seus próprios interesses. O que eu desejo é um mundo justo, onde a voz feminina e a existência feminina possa, de fato, florir, desenvolver
Tem a ameaça constante, todas as forças para sufocá-la. Então essa é a minha reflexão nesse dia, que eu espero que ela fale bastante ao coração de vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui esse momento e fico com vocês para a gente fechar aqui a nossa reunião virtual.